Fala, galerinha do segundo ano, tudo bem? Bom, vamos lá então, só tá tremendo aqui, mas já ele para de tremer. Vamos ver então a PG, continuação da matéria. Só antes da gente continuar essa matéria, perdão, é lembrar o seguinte, uma PG, um exemplo de PG aqui, é essa, 2, 4, 8, 16, pontinho, pontinho, pontinho. Galera, isso aqui é uma PG, por quê? Porque a razão, ela sempre vai ser um termo posterior dividido pelo anterior, tá? Então, aqui é diferente de PA. É um sobre o outro. Então, se eu pegar 4 sobre 2, eu vou ter 2. E a razão é dada por quê, tá? Enquanto a PA é dada por R, mas só para mudar, não tem nada muito diferente, não. Eu descubro aqui que a razão é 2. Então, a PG eu não somo, eu sempre vou multiplicando. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, e assim sucessivamente. A gente viu isso na primeira aula. Então, essa é a definição geral de PG, progressão aritmética. Para a gente continuar, então, nossos estudos, vamos ver o termo intermediário, galera. E aqui eu coloquei uma formulazinha, mas relaxa que eu vou explicar ela bem tranquilinho. Imagina aqui, então, eu vou pegar essa PG que a gente deu como exemplo. 2, 4, 8, 16, pontinho, pontinho, poderia ter fim, poderia não ter. Aqui nesse caso eu preferi não ter, quando não tem fim é quando eu coloco 3 pontinhos. Quando tem fim é quando eu paro em um determinado número, ok? Beleza, beleza, beleza. Olha só, o que é o termo intermediário? O legal da PG é que tudo tem a ideia com a PA. Muda a forma porque muda o raciocínio, mas a ideia em si é igual. O termo intermediário vai ser o termo, por exemplo, que está no meio entre dois termos. Então, por exemplo, esse termo 4 é intermediário entre 2 e 8. Só que esse termo 8 é intermediário ao termo 16 e 4. Entende que existem vários termos intermediários. E pode existir o termo intermediário da PG em si, quando a PG, por exemplo, ela é finita. Vou colocar uma outra PG aqui, olha. 2, 4, 8, 16, 32. Então, por exemplo, aqui já é uma PG finita. Aqui é uma PG infinita. E aí já primeiro já enquadro isso para vocês. Comece a gravar. Isso daqui vai ser uma PG infinita, que a gente vai ver em soma, infinita. Por que infinita? Porque ela não tem fim. Colocou 3 pontinhos, ela vai infinitamente. E aqui é uma PG finita. Porque ela tem fim, repara que o último termo dela é 32. Pronto, eu resolvi colocar ela como fim. Então ela é uma PG apenas de 5 termos. Nesse caso, e aí eu quero que você entenda isso. O número 8, ele vai ser o termo central da PG. Que ele vai estar equidistantemente entre esses dois termos e entre esses dois termos. Ok? Só que o 4 ele é um termo intermediário? Sim, entre 8 e 2. Tá? O 16 é intermediário? Sim, entre 8 e 32. Tudo bem, dá para você encontrar a fórmula, serve do mesmo jeito. Vamos achar aqui o que significa ser o termo intermediário. Na PA, o termo intermediário ele era a média aritmética entre os outros dois termos equidistante a ele. Então, na PA era 4 mais 16 sobre 2, você faria isso. Na PG, não. Ele é a média geométrica, galera. E para vocês não bugarem com média geométrica, basta você entender que na PG, o termo central, 8, ele vai ser a raiz quadrada. Lembra que na PA dividia por 2? Aqui você tira a raiz quadrada. Na PA eu somava, aqui eu tiro o produto. De 4 vezes 16. Repara, 4 vezes 16 é 64, raiz quadrada é 8. Só que ele é raiz quadrada dos termos equidistantes, então eu coloquei entre 4 e 16, só que o 2 e 32 também é equidistante. Então o termo central, 8, vai ser também a raiz quadrada. Repara, é simples, galera, só lembrar de PA. PA era a soma sobre 2. Aqui é o produto, raiz quadrada, beleza? Raiz quadrada de 2 vezes 32, que também dá 64 e dá 8 também. Então, em geral, o termo intermediário vai ser a raiz quadrada do produto dos termos equidistante a ele. Então, por exemplo, só para vocês entenderem por que tem essa aqui na fórmula, vou colocar aqui para vocês, olha. Aqui seria uma PG do tipo AN-1, AN e AN mais 1, por isso que veio isso aqui na fórmula, tá? Era como se fosse isso aqui, olha. A1, A2 e A3.
Ok, galera? Beleza? Olha só. Vamos supor que o AN é 2. O N menos 1 é 1, o N mais 1 é 3. Tá? Então o termo central é isso daqui. Ele coloca isso aqui só para ter uma forma genérica. Mas a ideia geral é o termo intermediário. Ele vai ser a raiz quadrada do produto dos termos equidistantes a ele. Muito simples, muito bacaninha. Vamos agora para o termo geral, galera. Olha só, o que é o termo geral? A forma genérica, relaxa que a gente vai entender ela, é o termo genérico, AN, é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, olha só. Imagina que eu tenho uma PG, tá? E eu vou sempre usar essa aqui para ficar fácil de entender. 2, 4, 8 e assim por diante. Pontinho, pontinho, pontinho. Primeiro ponto, vamos entender aqui que esse é o primeiro termo, né? O famoso A1. Esse é o A2, esse é o A3 e assim sucessivamente. Vai ter o A4, o A5, o A6, o A7. Então, se eu quiser o A4, eu descubro a razão aqui. Vamos descobrir a razão? A razão é 2. Por que a razão é 2, Natan? A gente já descobriu aqui em cima, né? Porque a razão é um termo dividido pelo outro. Por que eu tô falando de PG? Não confunda. Um termo pelo outro, 4 sobre 2, a razão é 2. Descobriu a razão. Repara comigo, galera. Repara comigo, só pra gente então desenvolver essa forma. O termo A2, perdão, o termo 4, ele é igual a 2 vezes a razão elevado a 1. 2 vezes 2 é 4. Levando isso aqui para o termo genérico, o 4 é o A2, ele vai ser o A1 vezes a razão elevada a 1. Repara, o A2, que é o 4, é igual a 1, que é o 2, vezes a razão, que é 2 elevado a 1. Beleza? Então aqui a gente está fazendo na prática e aqui no geral. O termo A3, que é o 8, ele vai ser o A1 vezes a razão elevado ao quadrado. Olha, 8 é igual a 2 vezes 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. Genericamente, para você entender, o A3, que é o 8, ele vai ser o A1 vezes o Q ao quadrado. Repara, galera, que quando aqui é 3, aqui é 2. Quando aqui é 2, aqui é 1. Aqui é sempre 1 a menos. Daí vem a fórmula geral. O AN, ele vai ser igual a 1 vezes Q, ele vai dar N menos 1. Então, quando aqui for N, aqui é N menos 1. Sempre 1 a menos aqui. Por que é importante isso? Imagina ele te peça o A10, tá? Quem que seria o A10, galera? Vamos à fórmula? O A10 é igual ao A1, que eu já descobri, 2, vezes a razão, que é 2, elevado a 9, né? Porque você está falando de A10, é sempre 1 menos aqui, a 9. Só isso, galera. O A10 vai ser, e aí você pode multiplicar, né? 2 elevado a 1 vezes 2 a 9, produto de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. É potenciação básica, né? 2 a 10 é 1024. Então, como que você descobriria o A10 assim, multiplicando 10 vezes? Daria muito trabalho, né? Por exemplo, quando eu pedir um A100, e aí? Por exemplo, se eu quiser o A100 aqui, olha. O A100. O que seria o A100? É o A1 vezes a razão elevado a 99, né? Que é sempre 1 menos aqui. Isso vai dar 2 a 100. Pronto, aqui eu não vou desenvolver. A resposta seria isso aqui que viria na prova, tá? 2 a 100. Beleza? Tá dando bonitinho assim, ó, A100, 2 a 100, né? Por quê? Porque eu tô falando de uma PG clássica, né? 2, 4, 8 e assim por diante. Mas as PGs vão mudar, vão variar e tudo isso vai variar. Mas em geral, a fórmula é essa, bem tranquila. O termo geral, o AN é igual a 1 vezes a razão elevada a N menos 1. Ok? Vamos continuar então com a nossa aulinha. Interpolação de meios, galera. Interpolação de meios. Galera, atenção. Quando eu falo de interpolar meios, é a mesma coisa, tá? Da progressão aritmética. Vamos resolver aqui essa questão para a gente entender a matéria em cima da questão. Beleza? Ele fala assim, olha, inserindo 3 termos entre 4 e 324, então o que você faz? Poxa, tem o 4, eu vou inserir 1, 2, 3 termos, e aí eu vou ter o 324. Então a interpolação é basicamente eu inserir um determinado número de termos entre 2 termos, tá? E assim, esse raciocínio que você tem que ter. Eu tenho um termo 4, 304, coloquei 3 termos aqui. Primeiro ponto que você tem que entender que isso acarreta.
esse termo é o A1. O próximo termo vai ser o A2. O próximo, o A3. O próximo, o A4. O 324 passa a ser o A5. Ok? Então a primeira coisa que você vai fazer, ele quer o terceiro termo, tá? Ele quer o A3, ele quer esse termo aqui. A primeira coisa que tem que fazer é achar a razão. E como que você acha a razão? Você usa a fórmula, o termo geral, que a gente aprendeu aqui agora. Então olha só, o termo geral, eu vou usar o termo geral entre o A5 e o A1, né? Que são variáveis que eu tenho, né? Os valores. O termo geral fala que A5 é igual a A1 vezes Q elevado a 4. Lembra isso aqui é 5, aqui é 4? Né? A forma geral é AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Né? Então, A5 eu sei que é 324. Isso vai ser igual a 1, que eu sei que é 4, vezes Q elevado a 4. Eu vou passar esse 4 dividindo, galera. Eu vou ter isso aqui, olha. Q elevado a 4 é igual a 324 dividido por 4. Eu vou ter que Q elevado a 4 é igual a 81, tá? 324 por 4. Então, Q elevado a 4 vai ser igual a 3 à quarta. Galera, nesse meu caso aqui, eu tenho dois valores para Q. O Q, ele pode ser tanto mais 3, quanto o Q pode ser menos 3, tá? Por que, galera, que eu tô chegando nessa conclusão? Olha só, se Q à quarta é igual a 3 à quarta, se os expoentes são iguais, então as bases têm que ser iguais. Só que menos 3 elevado à quarta vai dar 81. Né? E 3 elevado à quarta também dá 81. Se você quisesse resolver aqui direto, olha, Q à quarta é 81. Que número elevado à quarta é 81? Tem que ser o 3 ou menos 3. Tá? Ou seja, essa PG ela pode ser tanto uma PG oscilante, que é o Q ser menos 3, quanto uma PG crescente normal, que é o Q sendo mais 3. Ok? Então eu vou utilizar as duas possibilidades. A primeira possibilidade, eu quero que você fique ligado nisso, é quando o Q é mais 3, tá? Quando o Q é mais 3, e aí, galera, geralmente a questão ele fala, sabendo que essa PG é uma PG de termos positivos, né? Tava cortando aqui, olha. Só voltando aqui então, simplesmente o que eu fiz foi fazer isso aqui, olha. Usei o termo geral, A5 é igual a 1 vezes Q à quarta, aí deu 324, que é o A5, é igual a 4 vezes Q à quarta, né? Você descobre o Q, Q à quarta é igual a 324 sobre 4, Q à quarta é igual a 81. Então, resolvendo isso daqui, eu tenho que número elevado à quarta é 81? Tanto 3 quanto menos 3. Você descobre que o Q pode ser tanto mais 3 quanto menos 3, tá? Em algumas questões, ele vai falar que essa PG é positiva, e aí você já pode eliminar o menos 3. Mas se ele não falou nada, pode ser tanto positivo quanto negativo ou quanto oscilante. Então, as duas possibilidades servem. Então, você vai fazer aqui, olha, a primeira possibilidade é quando o Q for positivo. Que PG que vai ser essa, né? PG, na verdade, né? Vai ser, o primeiro termo é 4. O próximo termo, galera, é vezes 3, né? Sempre. 4 vezes 3, a razão é 3, então sempre vamos multiplicando por 3. 4 vezes 3 é 12, né? Aí depois, 12 vezes 3, 36, né? Aí depois, 36 vezes 3, vai dar o quê? Vai dar 108. 108 vezes 3, 324. Então, essa é a primeira PG que pode ser, que seria a razão sendo positiva. A resposta da questão seria 36, porque ele quer o terceiro termo, que é isso daqui. Só que existe uma segunda possibilidade, que é quando a razão for menos 3, tá? Quando a razão for menos 3. Quando a razão for menos 3, galera, olha como vai ser a PG. 4. Aí vamos lá. 4 vezes menos 3 vai dar o quê? Menos 12. Menos 12 vezes 3, menos 3, né? Sempre multiplicando por menos 3, vai dar o quê? Mais 36. Mais 36 por vezes menos 3, menos 108. Repara que está oscilando, por isso que chama oscilante. Mais, menos, mais, menos. E aqui, vezes 3 é 324, né? A resposta seria a mesma. Então, nesse caso, coincidiria. Né? Nesse caso, seria coincidente. 36 é a resposta. Mas eu só queria abranger isso daqui para você saber que existem essas duas possibilidades, tanto ser da razão nesse caso, nesse tipo de problema, porque gerou essa causa aqui, que a razão poderia ser tanto positiva quanto negativa, e aí eu tenho duas PGs possíveis. 4, 12, 36, 108, 324, 4 menos 12 mais 36 menos 108 mais 324, ok? Geralmente,
Repetindo, geralmente nas questões ele vai falar, inserindo 3 termos entre 4 e 324 e sabendo que essa PG é uma progressão geométrica positiva. Então, quando você encontrar aqui a possibilidade do Q ser menos 3, você já pode eliminar. Porque só existe a possibilidade de ser mais 3, porque ele falou no exercício que é positiva. Beleza? 90% dos casos é isso, mas pode ter 1% aí, ó, 10% aí, cobrando algo a mais, que no caso aconteceu com essa questão. Em geral, galera, é isso. Na próxima aula da semana que vem, iremos ver soma finita e soma infinita de progressão geométrica. Eu quero que vocês lembrem que é simples. Termo intermediário, básico. Termo geral, básico. E interpolação, que é a mesma coisa que você faz na progressão aritmética. Você coloca o número de termos aqui no meio e resolve usando o termo geral, achando razão, tá? Usando o que você aprendeu anteriormente aqui. Forte abraço e até a próxima!